sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar sobre questões previdenciárias. Nós vamos gravar uma série de 3 programas com o professor João Alves Dias Filho, advogado previdenciário, professor de Direito da Unifil, da nossa pós-graduação, da graduação. E o professor João vai nesses 3 programas esclarecer para a gente os pontos que nós tivemos nesse 1 ano de reforma da Previdência. O que aconteceu nesse 1 ano de pandemia, os reflexos que nós tivemos nessa pandemia, esse 1 ano de reforma da Previdência, como que estão as regras dentro da Previdência hoje. Professor João, obrigado pela sua participação, você já veio aqui outras vezes, né? E ano passado você veio falar da reforma da Previdência, hoje, esse ano nós estamos completando 1 ano, né? E tivemos aí uma pandemia, que estamos tendo, né? Sim. E pelo jeito só vai terminar quando a vacina chegar. E como é que ficou? O que aconteceu aí nesse 1 ano? O que mudou? O que a gente tem para dizer para o pessoal que está nos assistindo? Olá, professor, uma alegria estar aqui novamente, obrigado pelo convite, sempre estar aqui. Então, 1 ano difícil, 1 ano pós-reforma da Previdência, 1 ano que a Previdência Social esperava economizar com a alteração na legislação, mas aí veio a pandemia, né, que infelizmente teve algumas despesas extras, então já estão inclusive falando em outra reforma da Previdência. E a reforma da Previdência em 2019, né, que está completando 1 ano agora em 2020, teve um impacto tremendo na vida da população, impactos positivos, alguns impactos negativos, mas de uma forma geral está ainda mexendo, adaptando ainda, o próprio INSS ainda está numa fase de adaptação por regras de transição. E vamos ver como é que vai ficar a questão da aposentadoria, dos benefícios, das pensões. 1 ano difícil para a Previdência Social também por conta da pandemia. Professor, então assim, pelo que o senhor já comentou no começo, nós fizemos uma economia, eu acho que de 700, 800 bilhões, alguma coisa assim, né? E agora a gente já meio que teve que usar esse dinheiro que seria aí para alguns anos, né? Então já estão pensando numa eventual reforma futura, né? Mas esse ano, como é que ficou o atendimento em relação ao segurado? Como é que ficou a questão das agências? A gente viu que deu algumas confusões, sim, né? Peritos não querendo voltar, alguma coisa assim, parece que a gente andou vendo na TV, né? E eu queria saber, você que está advogando, militando, como é que ficou isso em relação ao advogado, ao segurado que queria pedir um benefício? Como é que ficou esse atendimento nesse momento da pandemia? Então, foi um ano atípico, totalmente atípico, além da reforma da Previdência, teve a questão da pandemia. A pandemia, quando veio, pegou todo mundo de surpresa e fechou, né? Fechou as agências da Previdência Social e a agência fechada foi um caos para o segurado, para os pensionistas, para quem precisava realmente do serviço da Previdência Social. E aí entrou o sistema remoto, né? A questão da inteligência artificial junto à Previdência Social, que já vinha acontecendo, né? Através do portal do meu INSS, através do 135. Assim, o INSS nunca parou, né? Ele ficou com atendimento remoto. O problema do atendimento remoto é a qualidade. Então foi um ano de muita crítica, por conta assim, você pode acessar o sistema da Previdência Social através do portal do meu INSS, através do telefone, mas a gente tem que lembrar que Previdência Social, muita gente que precisa da Previdência Social são pessoas idosas, são pessoas simples, são pessoas que têm dificuldade com acesso, às vezes nem têm acesso à Previdência. Eu fui fazer uma ligação para tirar uma dúvida na Previdência, no 135, demorou 20 minutos. Pois é, e não tem Brasil inteiro, porque não tem quantidade de funcionários para atender essa população, né? Então realmente foi um ano muito difícil e sem falar na questão das perícias, né? As pessoas ficaram algum tempo sem fazer prova pericial, porque os médicos, como você comentou, os médicos ficaram sem atender. Começou a voltar agora gradativamente, teve que ter uma discussão por conta do risco de contágio do Covid, mas foi um ano que acho que é meio que para esquecer aí de complicação. E a demora foi muito assim, fora do padrão? Teve alguma medida que o governo fez para evitar esse tipo de situação? Por exemplo, algum benefício automático, questão de comprovação? Sim. Então, por exemplo, um cliente vai lá te procurar para dar entrada a algum benefício. Como é que seria esse procedimento hoje? A demora, você já explicou que é um pouco fora do padrão, um ano atípico, a gente sabe. Mas para conceder esse benefício, a pessoa fica
fica esperando e nada, ou tem alguma determinação, tipo, para tal situação, tipo rural, para alguém que precisa já dar um benefício de tanto, de plano, até a gente analisar, porque a gente sabe que isso é demorar, né? É importante lembrar que em Previdência Social, para ter direito a alguma prestação, você tem que fazer o pedido. Então, o pedido é algo necessário, exigível. O governo tentou algumas medidas, como um auxílio-doença emergencial, por conta que eu não estava fazendo perícia, você apresentava, digitalizava a documentação, apresentava os laudos médicos, e aí a perícia era feita com base na documentação não presencial, né? E concedia... Confiando na boa-fé do cidadão. E no atestado médico, né? Desde que tivesse os requisitos, os nomes, a doença, o CID, o Código Internacional de Doença, tivesse os requisitos, o tempo de incapacidade, era possível conceder um benefício. Lembrando que a demora do INSS é uma briga clássica, agora recentemente está tendo um mutirão, uma tendência para tentar diminuir essa fila, mas é uma fila difícil de diminuir. Sempre demorou, né? Sempre, é uma fila difícil. Eles sempre questionaram que faltava servidores também. Sim, e não teve concurso, já veio uma crítica. O pessoal vai aposentando, morre, aposenta e não vai repor no Isso foi uma coisa interessante porque os servidores do INSS, muitos aposentaram um pouco antes da reforma da Previdência. Então nós tivemos assim, muito pedido antes da reforma, em 2019, porque em 2019 muita gente com medo da reforma, então o número de pedidos de aposentadorias em 2019 foi elevadíssimo, então aumentou a fila dos pedidos. Aí veio 2020, pandemia, INSS fechado, o pedido de forma remota, então tudo isso fez com que demorasse naturalmente os pedidos, né? Entendi. E em relação ao advogado junto ao INSS, como é que ficou isso? Eu sempre brinco e falo, olha, o advogado é um amigo do INSS, apesar de ter pessoas que às vezes ficam meio assim, mas a gente está ali para ajudar, até porque para esclarecer, para facilitar, né? Mas agora, recentemente, a OAB firmou um convênio com o INSS, e esse convênio é para facilitar, para atender os advogados, para ter um canal direto com a advocacia. Então a OAB está se esforçando, o INSS está se esforçando para tentar agilizar esse atendimento mais ágil aos advogados. A tendência me parece que é para melhorar. Fazer um papel de parceria mesmo. Perfeito. Né? Já teve um convênio do sistema através do meu INSS, existe um portal, um convênio que o advogado pode acessar o portal próprio. Então está tendo essa facilidade, isso aí está melhorando. Entendi. Professor, nós vamos chamar o intervalo. Só um pouquinho que a gente vai voltar já com o professor João explicando mais sobre a questão da reforma da Previdência, que faz um ano, o que está acontecendo nessa pandemia em relação a essas regras. Não saia daí que a gente volta já. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. Quando buscamos por saúde animal, pensamos em qualidade profissional aliada a carinho e atenção aos nossos animais. É assim que o Hospital Veterinário da Unifil vai acolher o seu animal. A melhor e mais moderna infraestrutura do norte do Paraná. Centro cirúrgico com estrutura de excelência, raio-x digital, ultrassom, área para internação, piquetes, laboratórios de última geração e uma farmácia preparada para atendimento de rotina e emergência. Destaque na área de reprodução de equídeos, uma equipe experiente para coleta e análise de sêmen, inseminação artificial e transferência de embrião. Tudo isso realizado em uma estrutura planejada com laboratório moderno. A mais completa estrutura e o melhor atendimento com a qualidade Unifil você encontra aqui.
amar uma comida tão simples e saborosa? É puro comfort food. É a comida que abraça. Almanaque da Cacau. Novos episódios toda quarta, 21 horas. UTV, mais perto de você. Com Júlia Bicas. Novos episódios toda sexta, 22 horas. UTV, mais perto de você. Voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre um ano da reforma da Previdência, como é que estão as regras da Previdência agora com a pandemia. E quem está aqui tirando as nossas dúvidas, esclarecendo um monte de situação para a gente é o professor João Alves Dias Filho. Professor João, nós terminamos o bloco anterior falando de que a OAB já está desenvolveu um site, um portal para existir uma relação de parceria entre os advogados e o INSS, né? Esse ano de pandemia, a gente teve a questão da teleperícia. E até nós tivemos algumas discussões que alguns peritos não queriam voltar por causa do risco da pandemia e queriam fazer a teleperícia. E aí tinham críticas em relação a essa teleperícia. Como é que ficou isso? Como é que funciona essa questão da teleperícia? Olha só, a teleperícia, tema polêmico, tema extremamente delicado, aí envolve a questão de medicina, tem aí a questão do Conselho Federal de Medicina, que liberou por conta da pandemia. Foi uma situação atípica, né? Um ano realmente diferenciado por conta aí do Covid-19. A teleperícia muita gente critica porque assim, tem uma crítica às vezes até justa, com a perícia junto à Previdência Social, né? E aí, como não pôde ser possível por conta da pandemia o atendimento presencial, pensaram na ideia de fazer a perícia de forma remota. Só que aí também vem algumas críticas pesadas com relação à teleperícia. Primeiro, a pessoa tem que ter um sistema de acesso à internet. Além disso, será que o médico tem condições de avaliar um paciente, né? E aí fica a relação médico, paciente e perito segurado, porque a gente não pode esquecer, tem sempre uma história que a gente sempre fala com a perícia, né? A relação médico-paciente é uma relação de confiança. O médico conversa com o paciente, explica a situação e, infelizmente, em algumas situações, a relação perito segurado é uma relação de desconfiança, né? Perito é o Estado. Isso. Aí ele fala, mas ele está ali para mentir, será que ele entrou mancando? E mas será que o perito vai ser muito rígido na perícia? E fazer isso de forma remota, será que era a melhor solução? Né? Agora voltou aos poucos, agora no final do ano agora está voltando aos poucos a perícia presencial, mas me parece que logo vai se implementar de uma forma, através de convênio, a teleperícia. Vai depender muito. E no caso dessa teleperícia, a pessoa tinha que estar na casa dela ou ela teria que buscar o escritório de advocacia lá no escritório? Não necessariamente precisa do advogado, pode ser sem advogado, na casa dela. Mas aqui hoje é tão complexo que a maioria das pessoas acabam procurando advogado, mas não há necessidade de buscar o advogado. Mas sim, estaria fazendo de forma online, virtual, a perícia, né? Como que isso vai se dar? Através de perguntas, o médico vai ter que fazer essa avaliação aí, mas não mais o tato, o contato direto entre o médico e o paciente. Analisar, com certeza. Professor, outra questão que a gente teve aí bastante discussão foi a questão dos benefícios por incapacidade, né? Temporário. Como é que ficou isso? Como é que está isso depois da reforma? Esse um ano de reforma. Olha só, a reforma, uma das coisas que a reforma fez foi mudar a nomenclatura, né? A gente era conhecido como auxílio-doença e a aposentadoria... auxílio-doença. Auxílio-doença. É muito comum. Como que é o nome agora? Agora é benefício por incapacidade temporária. Ficou um nome mais técnico, porque o auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária, ele já era um benefício decorrente de uma incapacidade temporária, ou seja, você está incapacitado, mas você irá recuperar, vai sarar. Então ele
ele é temporário. E a aposentadoria por invalidez é o benefício por incapacidade permanente. Até você pode sarar, mas tudo leva a a gente não vai esquecer nunca. vai ficar sempre igual INAMPS antigamente. Igual Os INAMPS, mais antigos eram sim. INAMPS, né? Ninguém falava INSS. Ninguém falava em INSS. Até a gente aprender. Eu mesmo ainda, em sala de aula, eu falo para os alunos, ainda eu falo auxílio-doença, porque há muitos anos e a gente acostumou e é um nome mais fácil. E a gente não é da área específica. Sim, é mais comum você falar, a pessoa é aposentada por invalidez. A pessoa é aposentada por incapacidade permanente. Me parece que a aposentadoria por invalidez... Mas aí, uma questão, essa questão da incapacidade permanente, mas não tem a possibilidade de retornar ao trabalho? Pode, é assim, quando o médico, o perito, você passa na perícia e constata que você está permanentemente incapacitado, por evidência médica, a medicina chega à conclusão que você não vai sarar, provavelmente você não, mas você pode sarar, tanto é que a aposentadoria por invalidez, muita gente acha que não, mas a aposentadoria por invalidez, ela pode ser cessada. Então, isso você recuperou a sua capacidade, ou a medicina evoluiu, ou você recuperou, sarou, você terá o benefício cessado. Então, tudo leva a crer que você não vai se recuperar. Se recuperar, o benefício é suspenso, sem problema nenhum. E teve muita diferença da regra para agora? Ou seja, teve alguma mudança agora no meio, nesse ano? Teve algumas alterações, inclusive também a questão de valores, né? Uma das críticas grandes é a questão do valor, né? A média antigamente poderia descartar 20% dos menores contribuições, a média agora é 100%, e se não for acidentária, ela dos 100% cai para 60%. Então, assim, realmente a reforma veio pesado nesse sentido do valor do benefício. Então, na verdade, o que mais alterou em relação, além da nomenclatura do auxílio-doença, da invalidez para benefício de incapacidade temporária e permanente sim, foi o valor, forma de calcular. Forma de calcular, perfeito. Entendi. Isso então, realmente atingiu. Isso depende, então, logicamente, do quanto, dos recolhimentos que a pessoa fez. Sim. De tudo que a pessoa recolheu de julho de 94 até a data que a gente chama da DER, de pedir o benefício, né? É uma média de tudo isso, e só que antes eu podia descartar os 20 menores das menores contribuições, desde a reforma eu não posso mais descartar, é tudo que você contribuiu vai entrar no computador. E os dois benefícios é o mesmo valor? Sim, lembrando que o auxílio-doença, ele parte de 91% e a aposentadoria por invalidez, se não for acidentária, ela parte de 60% e mais 2% a cada ano pago acima de 15%, não é uma coisa... Tá, então, só para entender, quando a gente fala 91% no caso do antigo auxílio-doença, é 91% do cálculo que o INSS faz da média. Perfeito. Da média, o que seria o valor hoje, 91%. Perfeito. Então não é do salário normalmente que a pessoa recebe. Isso. E a invalidez ou permanência seria de fazer essa média, 60% dessa média. Perfeito. E para cada ano, você falou que a mais contribuída acima de 15 para a mulher, aumenta 2%. Então, se ela pagou 16 anos, vai ser 62%. 17 anos, 64%. Homem é a mesma coisa? Homem aumenta 2%. Para quem se filiou depois da reforma da Previdência, parte a partir de 20. Nossa. Então, aí 21 anos, 62%. Sem condições. Melhor não ter problema de saúde nem realmente isso daí, hoje é uma coisa delicada. Muitas pessoas não vão querer se aposentar por invalidez. Se não for, ou vão querer aposentar por invalidez e tentar provar que é acidentária para ser 100%. Porque acidentária é 100% da média. Isso. Entendi. Então, muita gente, uma coisa que vai acontecer do trabalho, a professora da área do direito do trabalho vai perceber que muita gente vai querer. A gente tem bastante briga em relação a isso, né? Exatamente. A justiça. Bom, professor, nós terminamos esse programa, já foi rápido, né? Eu queria agradecer que você vai ficar com a gente para a gente fazer mais 2 programas, porque tem bastante tema, né? Agradecer a tua audiência. Não se esqueça que nós temos pós-graduação na Unifil em várias áreas do direito. Então eu sempre lembro nos meus programas, mas eu não sou formado em direito, não tem problema. Se você tem uma graduação, mas você tem interesse em alguma área do direito civil, penal, trabalho, no previdenciário, professor João, professor nosso, imobiliário, notarial, perícias, você vem fazer pós com a gente. Melhor preço e qualidade indiscutível. Então, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente nas nossas programações. Até o próximo programa.